Provérbios 6, versículo 16 até o 19. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre seus irmãos. A propósito, essa leitura é feita porque hoje o mundo secular comemora o chamado 1º de abril, que é o dia da mentira. Mas é verdade que meu filho nasceu no dia 1º de abril. Ele está aqui, mas está registrado direitinho, 1º de abril. Ocorre que, aqui nesse texto lido, Deus diz aqui que aborrece. 2 vezes aparece a palavra mentira aqui. Diz aqui, olhos altivos, língua mentirosa. E no versículo 19, repete, a testemunha falsa que profere mentiras. Então a pergunta surge, diante do conceito de Deus, como ele considera mentira? Um pecadinho ou um pecado grande? Ora, só podemos avaliar a medida como Deus encara esse pecado se nós lermos o capítulo 21 do livro do Apocalipse. Aqui são relacionados pecados que não arrependidos, quem confessa suas transgressões e as abandona, alcança misericórdia. Mas há pessoas impenitentes. Impenitente é uma pessoa que entra por um ouvido, sai pelo outro, não é comigo. Que permanece até o final da vida cometendo o mesmo pecado. Morrendo assim, diz o texto de 20 de Apocalipse, versículo 8. Quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e a todos, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. No seu modo de pensar, não existe aqui pecados piores do que mentir? Por exemplo, homicídio. É um crime bárbaro, mas está mesmo classificado nesses pecados que vão levar a pessoa para o lago de fogo, que é a segunda morte. Então, vamos considerar, mentira é algo grave. Agora, como se define o que é mentira? A mentira é o oposto da verdade. Mentir geralmente envolve dizer algo falso a uma pessoa que tem direito de saber a verdade. E fazer isso com a intenção de enganar ou de prejudicar. Então, mentira é o oposto da verdade e envolve dizer algo falso a uma pessoa que tem direito de saber a verdade. Porém, vamos admitir, dia de 1º de abril é um dia de pregar mentiras, entre aspas, inocentes. Brincar, contar um caso que não é verdadeiro. Que tem isso? Pode alguém pensar, porque geralmente o dia de 1º de abril foi instituído apenas nesse aspecto e depois criou asas e se tornou mais conhecido de modo diferente. Mas o cristão deve brincar falando mentiras?
Eu tenho um caso que li num livro de um homem religioso, estava no seu gabinete de trabalho, chegou um outro folgazão, daqueles crentes que gostam muito de brincar, dizer coisas para lá e para cá, e disse para o outro que estava escrevendo: vem aqui fora, você vai ver um boi voando. O outro deixou seu trabalho, saiu, começou a olhar para cima, como quem está procurando alguma coisa no céu. O outro caiu na gargalhada. Ele disse: como é que você vai acreditar que um boi voe? E ele respondeu: pois eu preferi acreditar que um boi voasse a crer que um homem religioso mentisse. Olha que tapa na cara para aquele que era folgazão, brincalhão e estava fazendo essa forma de viver. Para não ser muito extenso, se eu perguntasse aos irmãos, qual é a mentira mais grave que uma pessoa pode cometer ou praticar? Eu sei que vocês poderiam citar várias hipóteses, mas eu vou responder para vocês. A mentira mais grave é a mentira religiosa. Se leia comigo agora em Mateus capítulo 23, versículo 15, quando está escrito aqui: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Pode citar uma hipótese, pastor Nathaniel? Sim. Por exemplo, a mensagem do evangelho que pregamos é a verdadeira? Ou estamos aqui falando fajutagem, engendrado por homens? Escute só o que o apóstolo Paulo declarou a respeito de pessoas serem enganadas. Está em 2 Coríntios, capítulo 3, capítulo 11, versículo 3 e 4. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim sejam também, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Porque se alguém for pregar aos outros Jesus, que nós não temos pregado, se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Está nesse campo, e você perguntará: por que é tão grave assim? Porque uma pessoa pode viver a vida inteira dentro de uma determinada igreja e não está ouvindo o evangelho verdadeiro, está ouvindo outro evangelho. Perdeu tempo, passou a vida inteira crendo numa coisa que era mentira. Por exemplo, fazer outra hipótese. Se nós desses púlpitos aqui dissemos: salvação só existe na Igreja Evangélica da Paz. Quem sair da Igreja Evangélica da Paz vai se perder. É a única igreja verdadeira na face da terra. Todas as demais pertencem aos demônios. Estava pregando evangelho? Não. Eu não estava sendo verdadeiro, porque eu leio na Bíblia 14 de João, versículo 6, que você sabe de cor: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, sem exceção, vem ao Pai senão por mim. Isso eu prego aqui.
e pregam que o Evangelho de Jesus Cristo é o que Paulo pregou em 1 Coríntios 15, 3 e 4. Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, foi visto por mais de 500 irmãos uma só vez. Isso a Igreja Evangélica da Paz faz questão de proclamar o quanto puder, mas anunciar. Por exemplo, tenha fé numa igreja vitoriosa, Igreja Evangélica da Paz. Certo ou errado? Errado. Eu não encontro isso na Bíblia, eu encontro em João 14, versículo 1. E você sabe de cor. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Minha fé tem que ser depositada em Deus e no Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, irmãos, como me dói, e você sabe que eu sou um apologeta, quando leio a respeito de ensinos conflitantes com a Bíblia Sagrada e pessoas que aceitam aquilo como se fosse uma verdade incontestável, quando na verdade ela está seguindo uma religião. Não é o Jesus da Bíblia. Como é que eu vou pregar do púlpito que Jesus e Miguel são a mesma pessoa? Se Jesus é criador do próprio Miguel? Se os anjos são ordenados por Deus para adorar a Deus, adorar o Senhor Jesus Cristo? Mas não posso adorar anjos. Eu posso adorar Jesus, porque os anjos fazem isso no céu. É só ler Apocalipse 5, versículo 12 a 14. Estava lá, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, que é Jesus, sejam tributadas ações de graça, glória e poder e louvor para todos sempre. É o que nós fazemos aqui. Que Deus nos abençoe, irmão. Cuidado nesse particular, para não errar propositadamente. Às vezes pode acontecer, nós pedimos perdão, estamos reconciliados com Deus. Amém.
Cumprimento os irmãos, amigos, com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 23. Gênesis, capítulo 23. Que nos fala da sepultura de Sara. Confesso para os irmãos, em toda a minha vida cristã, nunca preguei sobre esse capítulo e nunca ouvi alguma mensagem sobre este capítulo. Mas esse capítulo é muito importante e nós, nesta noite, pedimos a graça de Deus para que Ele possa estar nos orientando e nos mostrando as riquezas que muitas das vezes estão escondidas e o Senhor se revela aos seus pequeninos. Capítulo 23 de Gênesis. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio a Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante do seu morto e falou aos filhos de Et, dizendo: estrangeiro e peregrino sou entre vós, dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto de diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe: ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus, és no meio de nós. Enterra o teu morto na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para enterrares o teu morto. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: se é de vossa vontade que eu sepulte o meu morto, de diante de minha face, ouvi-me e falai por mim a Efrom, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepulcro no meio de vós. Ora, Efrom estava no meio dos filhos de Et, e respondeu Efrom, Eteu, a Abraão, aos ouvidos de filho de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que nele está, diante dos olhos dos filhos do meu povo te dou, sepulta o teu morto. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra, e falou a Efrom aos ouvidos do povo da terra, dizendo: mas se tu estás por isto, ouve-me e peço-te o preço do campo o darei, toma-o de mim e sepultarei ali o meu morto. E respondeu Efrom a Abraão, dizendo-lhe: meu senhor, ouve-me a terra, e é de 400 siclos de prata, que é isto entre mim e ti? Sepulta o teu morto. E Abraão deu ouvidos a Efrom, e Abraão pesou a Efrom a prata, de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 siclos de prata, correntes entre os mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente de Mane, o campo, e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmaram a Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova de campo de Macpela, em frente de Mane, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim o campo e a cova que nele estava se confirmaram a Abraão em possessão de sepultura pelos filhos de Et. Oremos. Senhor, que a Tua graça esteja sobre nós, que o Teu Santo Espírito esteja nos visitando nesta hora, através da exposição da Tua Palavra,
para que ela possa ter o efeito que assim ela se apraz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Prezados irmãos e amigos, quando Deus fez a promessa para Abraão, em ti seriam benditas todas as terras, Ele disse para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e eu vou te dar uma terra onde está manando leite e mel, a chamada terra prometida. Mas é interessante que essa promessa que Deus tinha feito para Abraão não aconteceu de repente, não aconteceu rapidamente. Abraão e Sara viveram naquela terra durante 62 anos. 62 anos. E não tinham terra nenhuma. Eles eram peregrinos e forasteiros. Eram pessoas que estavam sempre circulando, não tinham um local, não tinham um ponto fixo. Como é bom termos um ponto fixo, não é? Você tem o seu lar, sua casa, é uma referência, é uma conquista. Quando nós temos a nossa casinha, por mais simples que seja, é um lugar nosso. E para aqueles que moram na zona rural, a terra então representa algo assim, muito mais expressão. E Abraão não tinha nada disso. E a Bíblia fala que Sara morreu. O narrador, que foi Moisés, na chamada tradição oral dos judeus, ele escreveu o livro de Gênesis e diz que agora Sara, com a idade de 127 anos, 127 anos, em nenhum lugar na palavra de Deus se faz referência à morte de uma mulher, dando a sua data da sua vida, de quantos anos essa mulher viveu. Sara, a palavra de Deus registra que ela viveu 127 anos, bastante tempo. Sara é considerada a mãe de Israel, a progenitora de toda a tribo de Israel. E dessa maneira, Sara veio a falecer. E, com certeza, o coração de Abraão, ele ficou muito triste. A Bíblia diz que ele chorou. Diz aqui que Abraão veio a lamentar a Sara, no verso 2, e chorar por ela. E os estudiosos, os pesquisadores, dizem que este lamento era um lamento muito forte. Assim como nós também temos a partida de um ente querido que marca muito as nossas vidas. E ali diz que Abraão era o costume oriental de rasgar as suas vestes, desenganhar os seus cabelos, jogar terra sobre a cabeça, vestir de pano de saco, jejuar. E ali ele está pranteando o falecimento da sua esposa. Mas agora Abraão também tem uma outra dificuldade. Aonde enterrar a sua querida Sara? Sara, que era considerada uma princesa. Abraão não poderia sepultar em qualquer cova cananeia, porque não ia ter um referencial de uma possessão perpétua. Foi-lhe oferecido, como acabamos de ler, algumas sepulturas para que Abraão pudesse sepultar a sua Sara. Mas Abraão não queria. Abraão queria que aquele pedaço de terra, um sepulcrário, fosse algo dele, que ele pudesse comprar. E assim Abraão fez uma negociação com os filhos de Et. Os filhos de Et são descendentes de um dos filhos de Noé, que foi Cão, e ali eles estavam na terra de Mani, como diz aqui, em Kiriat Arba, que é Hebron, que fica na parte sul de Israel.
aonde é uma região dos chamados palestinos, e ali então Abraão começou uma negociação, e depois de muito insistir, Abraão conseguiu comprar aquele pedaço de terra por, como diz aqui o texto, 400 ciclos de prata. Era muito dinheiro para aquela ocasião, era uma importância vultosa, mas Abraão, judeu, pai dos judeus, não quis barganhar, não quis ficar fazendo pechincha. Abraão, o propósito dele era pagar e ter aquela terra como possessão. E dessa maneira, então, Abraão comprou esta gruta, esta caverna de Macpela, e ali a Bíblia fala que Abraão sepultou a sua querida Sara. E dessa maneira, irmãos, nós podemos ver os propósitos de Deus, os mistérios de Deus sendo nos revelados, porque, como eu já disse para os irmãos, todo o livro do Antigo Testamento, especialmente o livro de Gênesis, ele vai ter sucessivamente uma revelação até chegar ao dia perfeito na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo são cumprimentos, tudo são temas longitudinais, tudo tem alguma ligação de tipo entre personagem, entre circunstâncias, especialmente com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia é cristocêntrica. E dessa maneira, neste pequeno pedaço de terra, um sepulcrário, Deus estava cumprindo a sua promessa de dar a Abraão aquela terra prometida. Aquilo era uma espécie de sinal, aquilo era uma espécie de princípio, para que depois Deus pudesse estar ampliando a sua bênção. Aleluia. As coisas com Deus, muitas das vezes, elas sempre começam principiantes, pequenas, mas Deus é poderoso para fazer as coisas, como diz o texto, infinitamente mais. Aleluia. Deus é aquele que alarga as nossas vidas, alarga as suas tendas, alarga a sua bênção sobre o seu povo. Mas nós precisamos ser merecedores, confiar, estar na vontade de Deus. E assim, o próprio Abraão foi sepultado naquele sepulcrário. Assim, Isaque foi sepultado. Assim, Jacó foi sepultado quando morreu lá no Egito. Os seus restos mortais nós encontramos mais no livro de Gênesis, que ele fez questão de ser sepultado neste local em Hebrom. Assim foi Rebeca, assim foi Lia. Assim, também depois de muitos anos, veio José do Egito. Não foi sepultado lá no Egito, mas ele pediu, ele disse: eu quero ser sepultado lá na terra de Abraão. E dessa maneira, Deus deu, nos chamados patriarcas, este princípio de terra. Mas isso era apenas um princípio, porque depois, quando eles entraram na terra prometida, na Palestina, aí Deus foi abençoando, e o povo de Deus foi conquistando aquela terra. E a palavra de Deus teve este cumprimento na vida do sucessor de Moisés, que foi quem? Josué. Josué, então, completou esta possessão, e nós podemos ler no livro de Josué, capítulo 21, que diz a palavra de Deus, que diz assim: desta sorte deu o Senhor a Israel toda a terra, aleluia, que jurara dar a seus pais, e a possuírem e habitarem nela, e o Senhor lhes deu repouso em redor,
conforme tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Aleluia! Se você crê, nesta noite o Espírito Santo de Deus diz: tudo vai se cumprir na sua vida. Aleluia! Tudo vai se cumprir. E dessa maneira, o Senhor então deu a terra para Israel. Toda aquela possessão era de Israel. Mas com o passar do tempo, aquele povo da aliança, povo de Deus, eles não tiveram uma vida que agradava ao Senhor. E o que o Senhor fez? Os disciplinou e os mandou para a Babilônia. E ali eles ficaram durante 70 anos. E depois eles regressaram à terra que hoje eles também estão lá na Palestina. Mas, com o Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus Cristo veio, e em Mateus capítulo 1, verso 1, diz que o Senhor Jesus Cristo era filho de Davi e filho de Abraão. E depois disso vai sendo dado toda a genealogia do Senhor Jesus Cristo no capítulo 1 de Mateus. Dessa maneira, o Senhor Jesus Cristo, que também nasceu na terra dos cananeus, o Senhor Jesus Cristo que era judeu de linhagem, quando o Senhor Jesus Cristo começou a fazer o seu ministério aqui na terra, especialmente em Mateus, no chamado Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, podemos ver quando o Senhor estava falando das chamadas bem-aventuranças, e o Senhor Jesus então está dizendo assim: bem-aventurado os mansos, verso 5, porque eles, o que vai acontecer? Eles herdarão a terra, eles herdarão a terra. Dessa maneira, o Senhor Jesus Cristo não estava simplesmente fazendo referência a uma possessão de um pequeno espaço geográfico que era os limites de Israel, mas o Senhor Jesus Cristo estava expandindo esses limites por toda a terra. Por toda a terra o Senhor estava expandindo esses limites, para que realmente a sua palavra, a sua graça, a sua glória, ela fosse expandida por toda a terra. Podemos ler também um texto muito importante de Romanos, capítulo 4, no verso 13, a palavra de Deus diz assim: porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão. Abraão viveu antes da lei, mas foi, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pela justiça da fé, Abraão creu, e isso foi-lhe imputado por justiça. Dessa maneira, Deus estava dizendo aqui, através do apóstolo Paulo, que o mundo, a terra, ela seria de possessão do Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, o que isso tem a ver com as nossas vidas? O que isso tem a ver com as nossas vidas? Nós estamos neste mundo também vivendo, muitos têm suas propriedades, mas nós temos que entender que nós somos aqui peregrinos e forasteiros. Repita comigo: nós somos peregrinos e forasteiros. O que significa isso? Que nós estamos aqui neste mundo de passagem. Nós estamos vivendo como se estivéssemos fazendo uma viagem de um determinado período, de um determinado tempo.
que a nossa permanência aqui neste mundo, ela não é permanente, aleluia. Entenda isso, é uma permanência rápida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que estar tendo essa sensibilidade, esta sensação que a nossa salvação, ela está próxima, aleluia. Que nós estamos vivendo transitoriamente neste mundo. E quando entendemos isso, o próprio Senhor Jesus Cristo já foi citado nesta noite em João 14, de 1 a 3, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, creia também em mim. Vou preparar-vos lugar. Para onde eu estiver, o que vai acontecer? Estejais vós também. Na casa do meu Pai há muitas moradas, aleluia. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, mas vou preparar-vos lugar. Então, irmãos, nós temos essa promessa. Essa promessa, ela não se cumpre no vapt-vupt das coisas desse mundo, das coisas como nós costumamos a ter e realizar, coisas instantâneas, não. As coisas de Deus, muitas das vezes têm o kairos, o tempo de Deus. E o tempo de Deus, ele é baseado em promessas, e promessas tem que ter sempre do lado a fé. A fé está baseada em promessas, e nós temos essa promessa que o Senhor Jesus Cristo há de preparar lugar, e dessa maneira nós aspiramos não estarmos com uma possessão perpétua neste mundo, temos um mausoléu da família, nada disso, porque a nossa casa celestial está lá nos céus, aleluia, aleluia. Por isso, em Hebreus capítulo 11, quando fala a respeito disso, veja Hebreus capítulo 11, no verso 9 diz assim: pela fé, falando de Abraão, pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus, aleluia. Nós também, como Abraão, nós temos que esperar por essa terra prometida, que o Senhor Jesus Cristo disse que um dia nós estaremos para sempre com Ele. Para fazer o quê? Para estar adorando, bendizendo o seu nome. Que coisa maravilhosa, que esperança maravilhosa. E diz no verso 13, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Louvado seja o nome do Senhor. Buscam esta pátria. Então, irmãos, assim como Abraão, ele teve a preocupação de ter um local aonde enterrar a sua querida Sara. Ali ficou um lugar, um marco, que ficou marcado para a história de Israel, aquele local, que era um local onde eles tinham as raízes. Assim também, nós, quando temos que enterrar os nossos mortos queridos, nós temos que entender que esses mortos queridos, que têm a esperança da fé na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles vão fazer parte de uma nova criação, aleluia. Não uma criação que tudo acabou, mas uma criação em que o Senhor Jesus Cristo, Ele tem para nos oferecer agora. Se alguém está em Cristo, o que acontece? É nova criatura, as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo.
E como você pode garantir isso? Como Deus pode garantir isso? Deus garantiu isso no registro que nós lemos para Abraão. Abraão, ele teve um sepulcrário na terra de Kiriat Arbe, nos campos de Mamre, na capela, na terra, no penhasco de Macpela. Mas o Senhor Jesus Cristo, Deus nos garante, ele não teve um sepulcrário. Teve um sepulcrário que foi transitório. E o seu sepulcrário, ele agora está vazio. Aleluia. Por quê? Porque o Senhor ressuscitou. Aleluia. Ele venceu a morte. E desta maneira, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, um capítulo especial, importante, que fala da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele diz aqui, no capítulo 15, no verso 20, diz assim: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias. Aleluia. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. O Senhor Jesus Cristo foi a primícia. E quando nós falecemos neste mundo, nós estamos fazendo parte desta nova criação, porque Cristo foi a primícia dos que dormem. E então, aqui diz também, no verso 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, meu amigo, nesta hora nós precisamos fazer parte desta nova criação, uma criação celestial, porque nós somos aqui peregrinos e forasteiros, mas um dia o Senhor já prometeu que nós teremos uma nova cidade. Isso está em Apocalipse capítulo 21, que diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Aleluia. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esta é a nova terra que nós aguardamos. Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia, aleluia.
a terra que o Senhor Jesus foi preparar. É uma possessão que o Senhor comprou com o seu precioso sangue derramado ali na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos realmente conhecer este Redentor que deu a sua vida por nós. Você que está aqui, que ainda não faz parte desta nova criação em Cristo Jesus, nesta noite eu te convido a abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu quero ser uma nova criatura em Cristo Jesus. O nosso coração é comparado como uma terra. A terra, ela tem que ser boa para o Senhor Jesus. Quantos aqui têm a terra boa para o Senhor Jesus Cristo? Uma terra que realmente o Senhor tem plantado a sua semente, a sua palavra, e esta terra tem germinado, esta terra tem produzido, aleluia. Mas se nós fechamos o nosso coração para Jesus, essa terra é uma terra deserta, é uma terra seca, é uma terra dura. Não faça isso. Abrace o Senhor pela fé. Convide o Senhor a entrar no seu coração, a tirar o coração de pedra, como diz Ezequiel 36, e a colocar um coração de carne, um coração maleável, que diga para o Senhor: muda, Senhor, o meu interior, para que realmente eu possa ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Se tem alguém aqui que ainda não fez este voto, esta decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo, e nesta noite o Espírito Santo está trabalhando na sua terra, para que você dê esta terra ao Senhor, levante a sua mão, aonde você estiver, e nós queremos orar pela sua vida. Se você não fez isso, é um momento, uma oportunidade. Graças a Deus, temos alguém ali, hein? Deus está incomodando alguém a fazer esta decisão. Eu gostaria que nós ficássemos de pé agora. Ó Deus, nós queremos te bendizer, te exaltar, Senhor. Reconhecemos que a tua palavra tem grandes promessas para o teu povo, assim como o Senhor abençoou Abraão para ele conquistar, comprar aquela propriedade, Senhor. Assim como o Senhor deu a terra a Israel, o Senhor tem prometido uma terra para o teu povo, Senhor. Não é uma terra neste mundo, mas é uma terra celestial, Senhor. E ali não haverá mais pranto nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. E ali nós estaremos para sempre adorando o Cordeiro de Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos assentar. Amém. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Ao olhar eu pra cruz, nela vejo Jesus, se morrendo por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Deus na cruz
nos mostra a mim graça e amor sem fim. Seu plano